Olá, bom dia! Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, bem-vindos a mais uma prática, nossa prática de meditação. Quinta-feira, bem-vindos. Então, estamos aqui para entrar em contato com a nossa mente, com os nossos pensamentos, observarmos, sentir tudo aquilo que somos, as ideias que estão vindo, desapegar, aprender a desapegar, muito importante. Então, dentro da prática do yoga, da meditação, a gente vai aprender a desapegar alguns estados de mente que às vezes a gente cria um vínculo muito forte, fica apegado, não quer soltar de jeito nenhum. Então aqui é o momento, libera desses estados de mente. A gente vai usar alguns estados desses nos momentos apropriados, mas em outros a gente solta. Não precisa estar sempre apegado a uma determinada situação, a um determinado momento, a um determinado pensamento. A gente sente, observa e solta, libera. E aí nesse compromisso de sempre estar se revendo, se percebendo, mudando também. Porque desapegar é isso, é permitir a mudança. Permitir que a mente ela se transforme conforme as necessidades. E vão haver várias necessidades durante o nosso dia. Vão haver momentos que a gente vai precisar dar mais atenção para algum pensamento. Em outros, nem tanto. Então, meu nome é Calveras. Começa então a nossa prática de meditação. E agora a gente vai trazer atenção à nossa mente. Vamos fazer esse exercício. Observando um ponto fixo lá na frente. A gente vai repousar as mãos sobre os joelhos, trazendo o topo da cabeça lá no alto, a linha na coluna. Os olhos podem ser semicerrados, você pode fechar um pouquinho o olho, sem fechar totalmente. Observa o ponto. Essa observação do ponto lá na frente é importante porque durante todo o nosso dia a gente vai estar de olhos abertos. Então, nesse momento, a gente precisa também, para estimular esse estado de mente, para a gente levar esse estado de mente para todos os lugares do nosso cotidiano, manter esse olhar aberto. E os pensamentos que vierem, você simplesmente observa, sem julgamento, sem criar nenhum drama, nenhuma novela. Observa o pensamento e deixa passar. E vai observando, observa o pensamento e deixa passar. Cada pensamento que vier, você observa e deixa simplesmente passar. Sem gerar apego, sem criar aquela identificação. E a gente vai aprendendo a lidar com os pensamentos como ferramentas. Então vamos lá. Eu vou tocar o sininho agora, no início da nossa prática. E ao final, certo? Serão alguns minutos. Procura ficar imóvel durante a prática e respira devagar pelo nariz.
continuar a nossa leitura. Então a gente está lendo aqui o livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. Então, um livro incrível que vai falar sobre esses aspectos tão essenciais para o nosso cotidiano, para a nossa percepção, que a meditação vai nos dar, vai nos trazer, vai evidenciar. E essa percepção mais ampla da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, uma experiência mais presente, trazer a mente para o momento presente, é experienciar a vida com maior qualidade, é entender essa beleza da vida. Então, quando a gente pratica, né, a meditação, a gente está trazendo a nossa mente para o momento presente. A gente está trazendo a nossa consciência para as nossas ações, para os detalhes da vida. Então, a gente está no capítulo 8, na página 93. O nome do capítulo é O Catalisador da Compaixão. Então ela fala: alguém me enviou um poema que parece capturar a essência do compromisso do guerreiro, empatia por outros seres, chamado de Barefoot's Grandpa. O poema é sobre um garoto e seu avô que viajam de carro por uma estrada rural sob um temporal. O avô está sempre parando o carro e saindo para recolher mancheias de sapos que se espalham pela estrada e colocá-los em segurança na beira da estrada. Após a 24ª vez que ele faz isso, o garoto perde a paciência e diz ao avô: o senhor não vai conseguir salvar todos, aceite, volte aqui, temos lugares aonde ir. E o avô, com o capim alto até os joelhos, as mãos cheias de sapo, apenas sorri para o neto e diz: eles também têm lugares aonde ir. Então essa faz uma ilustração, né? Ele apresenta-se um panorama da generosidade. Como é que a gente pode estar ajudando os outros? Como é que a gente pode estar ajudando os seres, os outros seres vivos do planeta? Então não é porque é inevitável o sofrimento. A morte é inevitável, mas não é porque ela é inevitável que a gente não vai deixar de viver a vida. Não é porque é inevitável que a gente não vai ajudar os outros. Então, como ele fala aqui, os sapos eles estão ali na beira da estrada. Ele foi recolhendo os sapos para evitar a morte iminente dos sapos. Então, ele foi recolhendo e tirando os sapos do caminho, ajudando aqueles seres que, sem saber, estavam caminhando para a morte. Mas aí, não é porque eles, inevitavelmente, eles caminham para aquele lugar que a gente não vai ajudá-los. Percebe essa intenção? A questão está por trás da intenção. A nossa intenção em realmente fazer as coisas. A gente não vai esperar que a gente vai evitar o sofrimento de forma completa. Nunca mais vou sofrer. Vou meditar todo dia para nunca mais sofrer. A ideia não é essa. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de meditar. Não é por saber que o sofrimento vai vir, né? Independente se eu meditar ou não, o sofrimento ele vem. É que eu vou deixar de meditar. Eu vou meditar para me ajudar e para ajudar os outros. Vendo essa autoconsciência, essa confiança, essa autopercepção. E quando eu mudo o meu estado interno, eu mudo o estado externo. Eu mudo a percepção que eu tenho dos outros. E os outros começam a mudar também a partir do momento que eu mudo. Então eu ofereço generosamente a possibilidade de mudança para todos os seres. Que clara ilustração de como funciona esse compromisso. O avô não se importou de parar pela 24ª vez. Não se importou de se molhar para salvar os sapos. Também não se importou com a impaciência do neto, pois tinha bem claro em sua mente que os sapos tinham tanto desejo de viver quanto ele. A aspiração do segundo compromisso, cuidar de todos os seres em todos os lugares, é imensa. Mas se estivermos firmando esse compromisso pela primeira vez ou renovando-o pela enésima vez, igualmente começamos por onde estamos agora, ou estamos mais próximos do avô ou do neto, mas seja onde for, é aqui que começamos. Dizem que ao firmarmos esse compromisso, ele planta uma semente no fundo de nosso inconsciente. Então, esse compromisso de ajudar os outros, independente do estado de mente que essas pessoas estejam. Independente do que pode acontecer, a gente oferece.
generosamente. A gente está ali, ó, à disposição do outro. Eu vou me oferecer para o outro. Vou me oferecer a ajudá-lo, incondicionalmente. A gente planta esse voto. A gente planta essa semente no fundo do nosso inconsciente. Essa semente é um catalisador que dá a partida em nossa capacidade inerente de amor e compaixão, de empatia, de ver a igualdade de todos nós. Assim firmamos o compromisso, plantamos a semente, então fazemos o possível para nunca endurecer o coração, nem fechar a mente para ninguém. Então a gente não vai se fechar para ninguém. Não vai. Isso é um compromisso. A gente vai estabelecer essa ideia de se manter aberto, se manter à disposição das pessoas. É claro que não é fácil manter isto vivo, manter este voto. Mas cada vez que o quebramos, o importante é reconhecer que fechamos alguém lá fora, que nos distanciamos de alguém, que transformamos alguém no outro, naquele que fica do outro lado da cerca. Muitas vezes ficamos tão cheios de indignação, tão empolgados que nem sequer percebemos que fomos acionados. Mas se tivermos sorte, nos daremos conta do que aconteceu, ou nos será apontado e reconheceremos intimamente o que fizemos. Então simplesmente renovamos nosso compromisso de ficarmos abertos aos outros, aspirando a um recomeço. Então toda vida que você quebrar o compromisso, se você faz o voto, eu vou ajudar todos os seres, eu vou colaborar com todos os seres, vou me manter aberto a todas as pessoas que chegarem. Se eu estabeleço esse compromisso, vai ter momentos que eu vou quebrar esse compromisso, eu não vou conseguir ajudar aquele ser mais difícil que chega e mexe justamente naquele pontinho ali que me magoa, eu não vou conseguir ajudá-lo. Mas aí eu vou lembrar disso, eu estabeleci esse compromisso. E quando eu não faço isso, quando eu não me abro para aquela pessoa, eu estou isolando ela. Eu estou deixando de dar oportunidade para ela de ajudá-la. Eu estou cerceando a ajuda. Então a gente se percebe, não, vamos lá, o que aconteceu? Por que eu não consigo naquele momento? E vai estabelecendo outra forma de lidar com aquela pessoa, com aquela situação. De repente você cria uma outra estrutura, uma possibilidade ampla de acolhimento, onde aquela pessoa ela vai ser inclusa. E aí a gente vai renovando o voto. Então esse voto ele é um voto que a gente faz inconsciente, fica ali e a gente renova. A cada momento que a gente falhar, a cada momento que a gente não conseguir, que é tranquilo também, não é uma falha. Quando a gente fala de falha, é só o termo, não quer dizer que seja uma falha, na verdade. Você não conseguiu, simplesmente não deu. Às vezes, realmente, a gente ainda não tem as ferramentas necessárias para lidar com aquela situação. Em situações que são realmente muito difíceis. E aí, para você lidar com aquilo, você precisa de um aparato, você precisa de experiência, precisa praticar, precisa acontecer essa aproximação. E provavelmente, se você se abre para uma pessoa difícil no primeiro momento, quando tiver outra pessoa difícil que vier com as mesmas características, você vai saber lidar melhor. E aí vai. Aí você vai conseguir lidar com mais gente, pessoas ainda mais difíceis. Olha aí, que interessante. Né? Eu não quero lidar com pessoas difíceis, cara. Eu já lido com muitas pessoas difíceis. A minha família é uma família difícil. Mas é inevitável. Lidar com pessoas difíceis é inevitável. Essas características, elas estão em nós. A gente reconhece essas características porque muitas vezes a gente tem elas em nós mesmos. Então, quando a gente reconhece isso, a gente começa a tentar trabalhar essa dificuldade, tentar aceitar o outro como ele é, apresentando aquele comportamento, aceitar a si mesmo, aceitar aquele comportamento que você nega que tem. Você não aceita de forma nenhuma ser igual, mas você tá ali nas suas características. Aí você passa a lidar de outra forma, com outro olhar, com outra visão. Aí passa a lidar com o outro de outra forma. Então é isso, vamos perceber isso e lembrar que a gente pode estar sempre renovando o voto. Esse voto de ficarmos abertos aos outros, aspirando um recomeço. Algumas pessoas gostam de ler ou recitar versos inspiradores,
como parte da renovação de seu compromisso. Um poema que podemos usar é o de Shantideva, tradicionalmente repetido para reafirmar a intenção de beneficiar os outros. Então, o verso como é, bonito. Assim como os despertos do passado, então assim como as pessoas que já despertaram no passado, incitaram a mente a despertar, incitaram a mente a se abrir. E em benefício dos seres, progressivamente se consolidaram. Nas práticas do Bodhicitta, eu também incitarei a mente a despertar. E progressivamente treinarei essas práticas. Vou repetir. Assim como os despertos do passado incitaram a mente a despertar, e em benefício dos seres, progressivamente se consolidaram. Nas práticas do Bodhisattva, eu também incitarei a mente a despertar, e progressivamente treinarei essas práticas. Então, essa é a visão, essa visão de continuar praticando. A gente vai continuar praticando independente da situação que vai acontecer. A gente vai continuar praticando se a gente está inquieto, a gente vai continuar praticando se a mente estiver calma, a gente vai em direção aos outros seres, despertar para quem somos, despertar para essa realidade abundante e generosa, onde a gente acolhe a todos, sem distinção, reconhecendo que todos somos iguais e que dependemos uns dos outros. Repetimos essas palavras ou algo similar para renovar nosso compromisso. Depois o momento é outro e seguimos adiante. Tropeçaremos de novo e recomeçaremos outra vez, repetidamente. Mas desde que a semente tenha sido plantada, estaremos sempre nos movendo em direção a estar cada vez mais abertos aos outros, cada vez mais piedosos e atenciosos. Então, a gente vai nessa perspectiva, sempre mais aberto, sempre mais piedoso, sempre mais atencioso. O compromisso de cuidar uns dos outros, o compromisso do guerreiro, não tem a ver com ser perfeito. Não tem nada a ver com ser perfeito. Então, você não acha que para entrar nesse caminho, nessa caminhada espiritual, você precisa estar ali cheio de virtudes, ser a pessoa a mais incrível da comunidade. Não tem nada disso. A gente vai trabalhar da onde a gente está. E nem também nessa perspectiva de ser alguém perfeito. Porque essa perfeição ela não existe, é uma idealização. A gente vai cometer erros, vai acontecer coisas que a gente vai falhar, a gente não vai seguir. De repente um voto que você estabeleceu, em algum momento você não conseguiu manter aquele voto e tá tudo certo. Inclusive a meditação, às vezes você não consegue meditar sequencialmente durante um tempo, de repente você não... tá tudo certo. Aí você retoma, você lembra, olha, me fazia tão bem meditar, vou voltar a meditar. Me faz tão bem a prática do yoga, vou manter a prática do yoga de forma regular. Mas sem criar uma coisa rígida, porque a rigidez também ela dificulta a prática. Você se torna alguém muito rígido, onde as coisas têm que ser daquela forma super controlada, isso vai enrijecendo a prática. Isso vai tornando a prática mais difícil, até para você mesmo. Então, deixa a prática fluir, natural, tranquila, de uma forma leve, que isso vai te trazer benefício. É isso que a gente quer uma natureza flexível, estimular essa flexibilidade, tanto física quanto mental. O compromisso de cuidar uns dos outros, o compromisso do guerreiro não tem a ver com ser perfeito, tem a ver com continuamente alimentar nosso inconsciente com algo virtuoso. Então, continuamente a gente vai alimentar nossa mente com virtudes, com essa sensação, essa experiência de virtude. Com continuamente plantar sementes que predisponham nosso coração a se expandir de modo ilimitado, que nos predisponham a despertar. A gente vai se predispor a despertar, uma mente limitada. Cada vez que reconhecemos que quebramos esse compromisso, em vez de nos criticarmos, em vez de nos denegrirmos e plantarmos sementes de autorreprovação ou sementes de indignação, ira ou quaisquer que sejam as outras frustrações que descarregamos nos outros, podemos plantar sementes de força, de autoconfiança, de amor e compaixão. Então é isso a gente que tem que plantar. A gente vai plantar quando vier aquela semente perversa, a gente vai plantar uma semente de amor, de autoconfiança, de compaixão. A gente substitui.
A gente vai substituir aquele pensamento negativo, aquela intenção que não vai trazer bem nem para você nem para o outro, por uma intenção positiva. Estamos plantando sementes para ficarmos cada vez mais parecidos com aquele avô e com as muitas outras pessoas que conhecemos, ou de quem ouvimos falar, que parecem felizes em arriscar sua vida por amor ao próximo. Então a gente vai se espelhar nas pessoas que trazem essa característica. Seja um avô, um tio, sua mãe, seu pai, um irmão, um amigo. Percebe as características positivas e estimula em você mesmo. A gente sabe o que é positivo, a gente tem essa noção. Se pensou em alguém que tem essa energia, traz essa energia junto de si, porque essa energia está em você. Se você reconhece a paz em alguém, essa pessoa é muito calma, é porque você tem calma em você, você sente aquilo ressoar em você. Se você percebe a calma no outro, porque você sabe o que é. Essa intenção, essa energia está em você, então estimule essa energia em você. Estimule essas características positivas que você identifica nos outros. Quando se sentir mal consigo mesmo por causa de seu coração rígido e implacável, pode se consolar com Shantideva. Ele conta que quando fez o voto de salvar todos os seres sencientes foi uma loucura evidente, pois mesmo que estivesse inconsciente na época, ele estava sujeito às mesmas aflições, que os outros, estava tão confuso quanto qualquer um. Mas nossa confusão é a confusão que todo mundo sente. Portanto, quando você sentir que estragou tudo de todas as maneiras possíveis, que quebrou o compromisso de modo irremediável, Shantideva sugere que, em vez de se atolar na culpa, você veja isso como um incentivo para passar o resto da vida reconhecendo suas tendências habituais e fazendo o máximo para não fortalecê-las. Então, se você reconhece algumas tendências habituais, aquilo que é negativo, aquilo que não colabora, aquilo que é destrutivo, você não fortalece. Quando a gente está na prática de meditação, a gente ganha essa habilidade. Observa aquele pensamento, desapega. Observa aquele outro, desapega. Então a gente vai saindo, se soltando de características, de qualidades da mente que muitas vezes a gente acha que não tem como sair daquilo. Eu tenho uma mente muito agitada, eu não consigo parar. Solta isso também. Solta isso que você imagina de si mesmo. Você vai aprendendo a liberar. Reconhecer o momento presente. E que no momento presente a gente tem a possibilidade criativa infinita. Quando a gente traz a atenção da nossa mente para esse momento, a gente percebe o quanto a gente pode estar dinamizando, usando esse tempo. Como a gente pode estar criando outras possibilidades, outras imagens mentais. Só pelo fato de a gente trazer nossa consciência para cá, consciente, saindo do automático, se percebendo de forma tal e qual somos. Então, firmar o compromisso do guerreiro é como estar num barco, indo a pique e fazer o voto de ajudar todos os passageiros a sair antes de nós. Alguns anos atrás, vi um perfeito exemplo disso, quando um avião de uma companhia americana desceu no rio Hudson, em Nova York. Pouco depois de decolar do aeroporto LaGuardia, pássaros enroscaram-se nos motores e o piloto não teve escolha, senão aterrissar no rio. O pouso foi tão hábil que todas as 155 pessoas a bordo sobreviveram. Ainda consigo visualizá-las de pé sobre as asas até serem resgatadas por uma flotinha de pequenos barcos que se apressaram para o local. A história é que o piloto ficou no avião até todos terem se retirado em segurança. Depois fez uma segunda busca lá dentro para ter certeza de que ninguém ficaria. Esse é o tipo de modelo que personifica o compromisso do guerreiro. Então é esse compromisso. Primeiro ele pensou em ajudar todos os seres que estavam ali, para depois ele sair do avião. Por outro lado, também ouvi outras histórias de pessoas que estavam em situação semelhante, mas correram para a segurança sem sequer pensar nos outros. Elas sempre falam sobre como se sentiram mal em retrospecto. Uma mulher me contou sobre um acidente de avião ocorrido há muitos anos. Mandaram os passageiros sair imediatamente, pois era provável que o avião iria explodir. A mulher correu para a saída, sem parar para ajudar ninguém, nem mesmo o senhor idoso que se esforçava para abrir o cinto de segurança.
sem conseguir se soltar. Mais tarde, o fato de não ter parado para ajudá-lo pesou muito em sua consciência. E isso a tem inspirado a estender a mão a outros, o máximo que pode, sempre que tem a oportunidade. Então, Shantideva diz que o único modo de quebrar esse voto completamente é desistindo de querer ajudar os outros, não se importando se os estamos prejudicando, porque só queremos ter certeza de que o número 1 esteja salvo e seguro. Ficamos encrencados apenas quando nos fechamos e não damos a mínima, quando ficamos muito céticos, deprimidos ou tão cheios de dúvidas que nem sequer nos importamos. Então essa percepção que a gente tem de nós mesmos, a percepção de como a gente pode ajudar o outro. Se a gente ficar muito autocentrado, geralmente a gente não vai conseguir ter essa visão. Geralmente a gente esqueça, a gente está ali sempre pensando em nós mesmos, no nosso conforto, na nossa segurança. Então vai ser muito difícil você perceber a intenção do outro, a possibilidade de ajudar o outro, a necessidade do outro. Então o ideal é que a gente saia de si mesmo e observe o nosso redor. No âmago de firmarmos esse compromisso está o treinamento de não temer a atenção fundamental, a inquietude essencial, quando surge em nós. Nosso desafio é treinar para sorrir para o desenraizamento, sorrir para o medo. Passei anos treinando isso, porque tenho ataques de pânico. Como qualquer um que tenha tido um ataque de pânico sabe, essa sensação de pavor pode surgir do nada. No meu caso, geralmente acontece no meio da noite, quando fico especialmente vulnerável. Mas com o passar dos anos, treinei para relaxar com essa sensação de ficar com coração e mente imobilizados. Minha primeira reação sempre é de ficar sem fôlego de medo. No entanto, Shojana Drunpa ficava assim, sem fôlego, quando descrevia como reconhecer uma mente desperta. Então agora, sempre que sou atacada pelo pânico e fico sem fôlego, visualizo a fisionomia de Shojana Drunpa e penso nele ficando sem fôlego ao falar sobre a mente desperta. Assim a energia do pânico passa para mim. Se você resiste a essa energia de pânico, mesmo no nível involuntário, inconsciente, o medo pode durar muito. Então ela é um exercício, de você perceber aquele medo como um estado temporário. Você reverte aquela sensação de pânico, de pavor, de medo e procura trazer um estado positivo dentro daquele lugar. Lembrar de algo que te traz estabilidade, te traz confiança. No caso, ela traz a imagem do mestre dela. Então você traz a imagem de uma pessoa que te inspira confiança, te inspira paz, que te inspira essa energia que você tem. Mas aí naquele momento do medo, você pode estar se usando como auxílio as pessoas que você tem em volta, uma lembrança positiva. E é uma forma de você substituir, diminuir a força daquela sensação, daquela experiência momentânea. Se você resiste a essa energia de pânico, mesmo no nível involuntário, inconsciente, o medo pode durar muito. Às vezes, quando a gente resiste, a gente rejeita determinada energia, aquilo ganha uma duração maior do que a gente deseja. O modo de trabalhar com isso é largar o enredo e não recuar nem comprar ideia. Isso não é legal. Mas sim sorrir para o pânico. Sorrir para o buraco apavorante, sem fundo, que se abre na boca do estômago. Quando você consegue sorrir para o medo, ocorre uma mudança. Aquilo que você geralmente tenta escapar torna-se um veículo para despertá-lo, para sua bondade essencial. Primordialmente para despertá-lo para uma clareza mental, para uma dedicação que nada retém. A imagem do guerreiro é a de uma pessoa que pode entrar no pior dos infernos e não hesitar diante da experiência direta de crueldade e dor inimagináveis. Portanto, esse é o nosso caminho. Mesmo nas mais difíceis situações, fazemos o máximo possível para sorrir para nosso medo, para nossa indignação, nossa covardia, nossa fuga da vulnerabilidade. Então a gente vai se abrir para isso. Em vez de fugir o máximo possível, a gente vai se abrir, a gente vai entender como é que funciona, vai perceber essa energia, senti-la.
Tradicionalmente, há 3 modos de entrar no caminho do guerreiro, 3 abordagens para firmar o compromisso de beneficiar os outros. O primeiro chama-se entrar como um monarca, como um rei ou uma rainha. Isso significa organizar nosso reino e depois, com base nessa força, cuidar dos nossos súditos. A analogia é: eu trabalho em mim mesmo, organizo minha vida e assim beneficio os outros. Como já não sou acionado, posso ficar presente e não fechar coração e mente. Nossa motivação é estar cada vez mais disponível para as outras pessoas com o decorrer dos anos. Então, esse é um modo. Para que você tenha essa disponibilidade de estar ali próximo das pessoas, você precisa fortalecer o seu lado interno, você precisa se conhecer, perceber que características são essas que te acionam medos, te acionam a falta de confiança, te aciona a hesitação, a desconfiança, o medo. Então, como é que isso se configura em você? Quais são as experiências que você teve anteriormente? Como é que sua mente está trabalhando essas sensações? Então, o primeiro caminho, o primeiro modo, a primeira abordagem é organizar nosso reino interno, a nossa mente, a nossa força, aquilo que a gente imagina, a gente rotula os nossos conceitos. Então, a gente vai organizar a nossa vida. A gente organiza a nossa vida em benefício dos outros. Sempre vai partir de dentro para fora. Essa organização ela é essencial. Quando a gente organiza, a gente trabalha esse lado interno, o lado interno, assim, de uma forma incrível, ela vai se reestruturando, vai se reelaborando. A partir do momento que a gente se olha, que a gente se percebe. Então, pais têm um bom treinamento nisso. A maioria das mães e pais aspira a dar uma boa vida a seus filhos, uma vida livre de agressões ou crueldades. No entanto, existe a realidade do quanto as crianças podem ser exasperantes. Existe a realidade de perder a paciência e gritar, a realidade de ficar nervoso, de ser irracional e imaturo. Ao vermos a discrepância entre nossas boas intenções e nossos atos, somos motivados a trabalhar nossa mente, nossas reações habituais e nossa impaciência. Somos motivados a melhorar no conhecimento de nossos acionadores e a nos abstermos de agir impulsivamente ou de reprimir. Com contentamento, nós trabalhamos para sermos pais mais habilidosos e amorosos. As pessoas que têm profissões assistenciais também treinam muito para entrarem como um monarca. Talvez você queira trabalhar com adolescentes sem teto porque já foi um. Seu desejo é o de fazer a diferença, nem que seja na vida de uma única pessoa, de modo a fazê-la sentir que pode contar com alguém. Então, em breve, você se encontra tão provocado pelo comportamento dos jovens que se perde totalmente e já não consegue mais estar disponível para eles. Nesse ponto, você se volta para a meditação ou para o primeiro compromisso, em busca de apoio para estar presente e aberto a qualquer coisa que se apresentar, inclusive sentimentos de inadequação, incompetência ou vergonha. A próxima maneira de abordar o compromisso do guerreiro é com a atitude do barqueiro. Atravessamos o rio na companhia de todos os seres sencientes. Juntos nos abrimos para a nossa verdadeira natureza. Aqui a analogia: minha dor se transformará num degrau para compreender a dor alheia. Ao invés de nosso sofrimento nos tornar mais ensimesmados, torna-se um meio pelo qual genuinamente nos abrimos para o sofrimento alheio. Então a gente vai trabalhar essas características, vai se comprometer a auxiliar os outros. Mas primeiro, como a gente falou anteriormente, a gente vai preparar esse nosso lado interno, a gente vai preparar a casa, a gente vai preparar as nossas estruturas mentais para poder fazer isso. Então ele fala aqui como as pessoas de profissões assistenciais, elas vão treinando para lidar com o sofrimento do outro. Imagina alguém que está ali numa rotina de hospital, então ela está lidando ali com sofrimentos os mais diferentes possíveis. Então ela vai criando essa estrutura mental, né? Ela vai provocando isso em si, um compromisso.
e uma forma aberta de se adequar àquela situação. Então a gente vai se comprometer como um barqueiro, né? Atravessar as pessoas de uma ponta do rio à outra, atravessar as pessoas do sofrimento para a felicidade, ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a lidar com as situações da vida, assim como a gente lida com as nossas situações internas. A gente vai partir para o outro, vai compartilhar esse estado, essa possibilidade positiva, né, que nós adquirimos com a prática. A prática de meditação ela vai nos dar muitos benefícios. O ideal é que a gente vá estimulando esses benefícios cada vez mais, e a gente só vai fazer isso se praticar. O ideal é que a gente mantenha uma prática regular de observação da mente, como a gente fez aqui hoje, um tempo. Quando a gente estiver em qualquer outra situação da vida, a gente dá uma pausa também, pausa nos pensamentos, aqueles pensamentos que estão em ebulição ali, agitadésimos, você solta, percebe, vai reorganizando a casa, aquelas emoções aflitivas, a impulsividade, como um pai que tem filhos, às vezes tem aquela impulsividade da raiva, porque o filho não fez aquilo que ele já tinha combinado, né, filho, tal, aí ele não fez, aí você fica irritado, você vai trabalhando isso em si mesmo. Quantos, né, não já fizeram isso, não já fazem isso? Os pais, eu acho que já têm essa habilidade natural de tentar lidar com essa mente, né, vai criando essa possibilidade. Então, estende essa possibilidade para os outros seres. Observa isso, observa que acionadores são esses que te colocam em uma situação de raiva, de medo, de frustração. E aí aprende a lidar com essas situações. E pratica. Meditar é uma ferramenta incrível, acessível, que todo mundo pode estar usando. Basta a gente manter uma disciplina para utilizá-la. Então, trazendo as mãos ao centro do peito, agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todos, gratidão a todas. Um ótimo dia, até o nosso próximo encontro, até a próxima semana, bom final de semana. A gente tem prática de yoga amanhã às 9h30 e vamos ter a meditação na terça e depois na quinta, né? Mantemos nossa prática de meditação terças e quintas aqui pelo YouTube, tá bem? Gratidão, meus amores. Qualquer dúvida, pergunta, manda aí nos comentários ou manda no direct que eu tô respondendo, tá bem? Valeu, grande abraço e até o nosso próximo encontro.